Olá, tudo bem? Então, no último vídeo que nós falamos sobre esse livro, né, o Opúsculo sobre Meditar e Aprender, a gente falou sobre guardar na memória aquilo que aprendemos. Aqui é a página 35 dessa edição aqui da Kirion, né? Então aqui vamos passando para a parte final, né? Não é que o livro termine aqui, né? Tem mais algumas coisas depois, mas para o que concerne aqui esse canal, eu penso que basta, né? É porque já trouxe outras coisas meio fora de ordem depois, em outros momentos e tal. Mas o importante a gente está buscando o aprendizado profundo, né? E eu já destrinchei algumas vezes aqui os elementos que compõem isso, né? Principalmente tratando do engenho, da memória, da humildade, né? E, claro, que da ideia de disciplina e tal, que a gente precisa trabalhar, né? Através de um exercício, né? Então existe primeiro uma disposição da alma, que é a humildade, e essa disposição da alma humilde vai então exercitar três coisas necessárias, que é a natureza, o exercício e a disciplina. E através do engenho e da memória, que são suas ferramentas, vamos dizer assim, de trabalho, né? E essas ferramentas de trabalho, o engenho e a memória, atuam segundo duas formas de atuar, né? Vamos dizer assim, através de dois comportamentos ou duas maneiras de se conduzir, né? Vamos assim dizer. Então, vamos agora justamente para essas maneiras de condução, ou da maneira como a alma racional ou a razão se desloca, se desenvolve, se trabalha, tá bem? Vamos então aqui pegar aqui um chocolate, só para acompanhar-me nessas reflexões. Mas qual é o ponto que vamos estudar agora? O ponto 8 aqui, na página 35, que diz as três visões da alma racional. Ou seja, essas três visões da alma racional, quais são? A meditação e a contemplação, né? Na verdade, não são só essas, são três só. A meditação e a contemplação são duas, né? Então, deixa eu ler o negócio certinho, e aí vai ficar mais organizado. Então, as três visões da alma racional. Diferença entre meditação e contemplação. E aí ele começa. Vamos lá. São três as visões da alma racional: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento é quando a mente é tocada pela noção das coisas de forma transitória. Quando a própria coisa, por meio de uma imagem sua, se apresenta repentinamente à alma, seja entrando pelos sentidos, seja brotando da memória. Então vamos lá. O pensamento, voltando aqui, é quando a mente é tocada pela noção das coisas de forma transitória, vírgula, quando a própria coisa, por meio de uma imagem sua, se apresenta repentinamente à alma. Então, a noção das coisas é tocada de forma transitória. E ele coloca isso como visões da alma racional. Ou seja, aí visões da alma racional, isso é uma coisa curiosa. Porque a alma possui a sua visão externa, né? No caso, eu aqui, né? Eu peguei o chocolate aqui, o livro, eu vejo essas coisas com os meus olhos, né? Mas eu só consigo vê-las por causa da alma. É a alma que permite que eu veja essas coisas. Isso é a sabedoria antiga que coloca dessa forma. E por isso, por exemplo, que os animais têm os sentidos, certo? Porque os animais têm alma e as plantas não têm alma, segundo a visão tradicional, que na verdade está relacionada não exatamente com... é porque às vezes a gente pode acabar tirando as plantas do esquema da natureza, né? Mas isso não é isso que se trata. O animal é aquele que é dotado de movimento próprio.
e na medida que ele é dotado de movimento próprio, ele também é dotado de sentidos. Paladar, olfato, visão, audição e tato. As plantas não possuem esses sentidos. Só que os sentidos exteriores que nós compartilhamos com os animais não são os mesmos da visão da alma racional. E aqui já é uma coisa interessante, porque ele fala de visão, né? Ou seja, o sentido interno da alma é a visão racional. E a primeira visão racional que se coloca é o pensamento, onde a imagem, deixa eu ler aqui de novo, o pensamento é quando a mente é tocada pela noção das coisas de forma transitória, ok? Pronto. A própria coisa, por meio de uma imagem sua, se apresenta repentinamente à alma. E aí ele coloca, seja entrando pelos sentidos, seja brotando da memória. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui uma espécie de marcador de páginas de livro, né? Magnético. Ele é assim, dessa forma, né? Isso aqui eu ganhei de presente. E é curioso pensar que a primeira vez que eu vi, né, esse marcador de páginas, ele se apresentou aos meus sentidos. Eu não tinha nenhum conhecimento dele, eu não tinha como tirar isso da minha memória, eu nunca tinha visto isso. Para que algo esteja presente na nossa memória, precisa primeiro ter passado pelos nossos sentidos. Do contrário, como é que eu posso me lembrar de alguém que eu não conheço? Não faz o menor sentido isso, né? Como é que eu vou lembrar da minha amada, mas eu não conheço a minha amada, então não tem como ela aparecer à minha mente, né? Entende? Então, esse é o primeiro elemento. O pensamento é justamente isso. Quando eu vejo um marcador de páginas, eu reconheço com os meus sentidos, o pensamento então busca na memória, né? Ou talvez os meus sentidos se conectem com a minha memória e o pensamento então tem sobre esse objeto um juízo. Ou seja, marcador de páginas ele tem uma utilidade, que é marcar as páginas. Aí eu posso então discernir ou definir se eu quero fazer algo com isso ou simplesmente deixá-lo quieto. Deixemos-los quieto então, voltando para o nosso pensamento, que agora, uma vez que estamos nos relacionando com os elementos externos, ok, através dos sentidos, é um ponto, porém, essas coisas podem vir de dentro, né? E, como ele coloca aqui, por meio de uma imagem se apresenta repentinamente a alma, brotando da memória. Então, seja entrando pelos sentidos, ou seja, brotando da nossa memória, ou seja, estando eu em contato com isso pela primeira vez ou de segunda vez, através dos sentidos, né? Isso vai passar pela minha alma. E também, vindo da memória, por alguma evocação, por alguma lembrança, isso também passa pela minha alma. O que eu quero dizer com isso? A alma intermedia os sentidos e o pensamento, né? Então, o pensamento, ele vai... Vamos ler de novo aqui, né? O pensamento é quando a mente é tocada pela noção pela noção das coisas de forma transitória, ou seja, aquilo passa por nós e passa, né? Simplesmente passa. Passa na onde? Passa na mente. Isso até então acho que não é nenhum problema. Todos nós pensamos e todos nós tratamos disso corriqueiramente, né? Não é um problema lidar com o pensamento, ou pelo menos não deveria ser um problema. Mas de todo caso, todos nós temos uma certa, certo traquejo, uma certa familiaridade. Essa é a palavra que eu estava buscando, tá? Quando a própria coisa, por meio de uma imagem, se apresenta repentinamente à alma, seja entrando pelos sentidos, seja brotando da memória. Então, por meio de uma imagem, né, ela vai se apresentar à nossa alma. Vai entrar pelos sentidos ou através da memória. Então, é importante colocar que o pensamento ele passa pela mente e a mente está dentro da alma.
porque a alma ela é um composto, né? Isso já fala Plotino, já fala Platão, enfim. Mas a alma é um composto de mente e o que a gente chama de corpo irascível e também do corpo concupiscente. Isso não vem ao caso agora. Mas é justamente esse composto que faz com que a alma conecte o corpo com, né, o espírito. E há essa amizade, essa afinidade entre o corpo e a alma, justamente porque o que faz essa conexão, é a alma que dá vida ao corpo, né? Então o corpo tem, de certa forma, essa apreciação, esse apego pela alma, né? Ainda que o corpo possa acabar por prejudicar a alma, isso não vem ao caso aqui, né? Vamos voltar aos pensamentos, né? Às visões da alma racional. Então, terminando aqui o pensamento, né? Que é ou essa lembrança ou esse discernimento sobre o que vem dos sentidos, vamos agora para a meditação. E coloca o seguinte: a meditação é um reconduzir o pensamento de modo assíduo e aguçado, quando nos esforçamos para esclarecer algo obscuro ou quando procuramos penetrar no que está oculto. A contemplação é uma visão perspicaz e livre, que o espírito tem das coisas, que normalmente são percebidas de modo confuso. Vamos então pegar novamente aqui a ideia da meditação, porque ele já encadeou aqui com a contemplação e apesar de que são dois conceitos que vão se complementar em sua essência, a gente precisa primeiro separá-los para entender, né? Então, a meditação é um reconduzir o pensamento de modo assíduo e aguçado quando nos esforçamos para esclarecer algo obscuro. O negócio tá difícil a dicção hoje aqui. Vamos lá. A gente estava falando do pensamento como quando a mente é tocada pelas coisas de forma transitória. Quando entra a meditação, percebe então que a meditação não é um acontecimento, a meditação não é um evento que acontece, mas sim uma espécie de movimento, um movimento da alma. Eu estava falando mais cedo aqui do comportamento, né? Do comportamento dessa alma racional. Então, a meditação é uma espécie de comportamento, um comportamento que reconduz a esse movimento que a alma faz em direção ao que ela está buscando. Então, a meditação é um reconduzir o pensamento de modo assíduo e aguçado, quando nos esforçamos para esclarecer algo obscuro, ou quando procuramos penetrar no que está oculto. Ou seja, a meditação, de certa forma, é uma disposição da alma ou da consciência que guia o pensamento até a profundidade daquilo que está sendo buscado. Quando pra gente isso não é uma coisa muito corriqueira, né? Porque a gente simplesmente pensa nas coisas e vai deixando, e o parâmetro que a gente tem dos pensamentos é muito passivo. Quando estamos dirigindo, né? Nós não pensamos em nada específico. A gente coloca uma música ou simplesmente vai ouvindo o som do carro e vamos dizer assim, esparecendo, né? E sei lá, se alguma coisa acontece, né? A gente toma uma fechada ou tem alguma coisa na estrada, né? Que a gente precisa desviar ou algum elemento diferente, a gente pensa nisso e depois pensa em outra coisa, O que eu tô querendo colocar aqui é que nós não conduzimos o fluxo do nosso pensamento para chegar aonde nós queremos chegar. E isso é muito estranho quando se trata de filosofia, porque na filosofia o que a gente tem é o tempo todo uma condução forte em cima disso. A primeira vez que a gente vai ler o Platão, o Aristóteles, meu Deus, parece que a cabeça vai ferver, né? Ferver. Ainda que muitas pessoas tratem Platão como um ser simplório, né? Um filósofo simplório, ele não tem nada de simplório.
Pelo contrário, ele vai te conduzindo até a última consequência daquilo que ele está trazendo, ele vai te guiando, né, a todo momento, de certa forma te ensinando como você deve conduzir o seu pensamento, né. Da mesma forma, Aristóteles ele acaba sendo um tanto mais metódico, assim, mais difícil nesse sentido, ele é mais perverso, né, mais malvado, é um professor mais rigoroso, assim. Não por, isso não quer dizer que, né, seja um melhor que o outro, né? Na verdade eu não estou tratando disso, estou tratando de metodologia, né? Como Platão ele traz mais imagens, mais figuras, ah, mais ludicidade também, a coisa acaba trazendo tem um grau poético mais profundo e você pode tirar outras conclusões daquilo. Enquanto Aristóteles tenta ser mais preciso, de certa forma mais seco também e mais limitado dentro daquilo que ele está querendo trazer. Com essa limitação traz também a sua precisão. Então você perde por um lado, mas ganha por outro, acaba tendo essas duas diferenças. O Platão é mais artístico e o Aristóteles é mais científico, mas é só uma diferença de abordagem, eu diria, na grande maioria das vezes, né? Isso há algumas diferenças sim aqui e ali, mas a essência, o escopo principal é o mesmo das duas filosofias. Embora talvez os especialistas discordem, mas enfim, estamos aqui, somos um canal de pensamento livre, tá? Então, Platão ele fala na República que a educação não consiste em dar inteligência à alma, né? Porque ela já possui inteligência, mas sim direcioná-la ao local correto, ou seja, direcioná-la para a direção correta, que é a direção ascendente, que vai em direção ao lado de fora da caverna, né? Que ele fala sobre o mito da caverna, enfim, tá colocando sobre essas coisas. Então, eu diria que a meditação é justamente essa educação mental. É a capacidade que a gente tem de conduzir a mente para um local de esclarecimento, para encontrar a resposta que ela é capaz que só ela, na verdade, é capaz de encontrar, tá? Então, a meditação é esse direcionamento que a gente vai realizando na nossa alma até encontrar a, a resposta, ou a resposta para a pergunta, né? Ou a chave que abre o cadeado da nossa corrente, da nossa dúvida, certo? Caso você tenha interesse em estudar esses livros de forma mais profunda, como eu estou fazendo aqui com vocês, mas com mais tempo, com mais paciência, com mais atenção aos detalhes e podendo fazer suas perguntas diretamente, o Clube do Livro vai ficar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Vamos deixar o link aqui embaixo e você pode entrar em contato conosco, tá bom? Vamos continuar aqui com a leitura. Então agora passando para a contemplação, né? Porque só finalizando aqui a meditação, essa condução assídua, né, e aguçada, ela vem para esclarecer algo obscuro ou quando procuramos penetrar no que está oculto, tá? E aí, mais uma vez, os exemplos do diálogo de Platão, que se propõe justamente a fazer esse caminho. É sempre isso, é o tempo todo isso. Vem uma proposição obscura, estranha, difícil e se passa então 100 páginas falando sobre aquela proposição, né? Por incrível que pareça, eles tinham essa capacidade de ir desenvolvendo isso. Mas não desenvolvendo porque quer desenvolver a coisa de uma forma prolixa, mas sim para poder pegar essas imagens que eu estava falando, né? Essas impressões e trazê-las à tona, fazê-las, vivê-las em nós também, tá? Continuando aqui. A contemplação é uma visão perspicaz e livre que o espírito tem das coisas que normalmente são percebidas de modo confuso. Aqui ele já chamou para o jogo, né, para a mesa, o espírito. Então, o espírito tem essa contemplação, né?
Mas esse espírito está tratando simplesmente também como alma também, né? Na tradução aqui, simplesmente eu acho que foi uma adaptação aqui. Vamos trazer então essa ideia, né? Uma visão perspicaz e livre. Perspicaz é que ela é acertada, ela é coerente, ela faz sentido, né? Ela é esperta, ela é engenhosa, ela é inteligente, certo? E livre porque ela brota livremente da alma como um contato direto com as coisas que nós possuímos. Ela não vem através de uma definição, de um conceito. Mas qual é essa ideia, né? Quer dizer, a meditação, a gente vai guiando a nossa alma, nosso pensamento até encontrar uma resposta, e a contemplação é justamente o encontro com essa resposta. Vamos pensar sobre isso um pouco, né? Entre a meditação e a contemplação é importante ressaltar essas diferenças dos pontos. A meditação sempre trata daquilo que está oculto à nossa inteligência. Isso já colocamos como certo quando terminamos a meditação. Sempre busca aquilo que está oculto. E eu comparei com a visão que Platão tem da alma, né? Da educação. Ou seja, direcionar a alma para o seu local adequado. Tá? Que no caso é fora da caverna. A meditação sempre trata daquilo que está oculto à nossa inteligência. Enquanto a contemplação trata daquilo que está manifesto a nós, seja pela sua natureza, seja pela nossa capacidade. E também, dois pontos. A meditação sempre se ocupa de investigar algo acerca de uma única coisa, certo? Já é uma primeira ideia aqui. A meditação é sempre uma única coisa por vez. A contemplação, porém, se estende à compreensão de muitas ou mesmo da totalidade das coisas. Vamos continuando aqui. Logo, a meditação é um certo vagar curioso da mente, uma investigação atenta do que está obscuro, um desatar do que está emaranhado. Eu gravei também um vídeo sobre falar com o coração, né? Que eu penso, né, vai sair antes desse, né? Com certeza vai sair antes desse. E nesse falar com o coração eu justamente falo sobre isso, sobre puxar isso de dentro do coração e ir desatando, né? Um por um os nós que se trazem, né? Então, eu falo então que uma aula de filosofia, né, quando a gente trata de filosofia, dos tópicos da filosofia, dos assuntos profundos, é como essa meditação que o Hugo de São Vitor está trazendo aqui. Desculpe. Então, um vagar curioso da mente, ou seja, pegando esse objeto, né, como que nós buscamos, encontramos então o objeto e começamos então a desatar o que está emaranhado, tá? Então toda a aula de filosofia se baseia nisso. Temos uma proposição, uma ideia que nós queremos chegar. Vamos vagar por várias colocações sobre ela, né? Vamos vagar buscando a opinião dos sábios, né? A instituição dos sábios, e depois, ao encontrar mais ou menos um ponto de não retorno, né? Um ponto onde as coisas não pareçam ir para muito mais longe, começamos então a desatar esses nós. Isso é a meditação para o de São Vitor, né? Podemos chamar também de reflexão? Eu acredito que sim. Acho que hoje o que a gente chama de reflexão é o que a gente chama o que Hugo de São Vitor chama de meditação, né? Que vai também ter algum paralelo com o que a gente conhece como dialética, né? São talvez diferenças simplesmente de terminologias, né? Não vou bater o martelo em relação a isso, mas imagino que seja isso que esteja se construindo aqui, né? Vamos continuar aqui. Então, a meditação se ocupa de desatar o que está emaranhado, né? Encontrou o seu objeto de busca e ele está todo emaranhado, todo confuso, e agora eu preciso desemaranhá-lo, né? Eu preciso fazer com que ele
se manifeste de forma mais total, ou sem confusões, né, de forma clara. Então aqui continuando, né? A contemplação agora sobre a contemplação, claro. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência que compreende as coisas de modo simultâneo e evidente, em uma visão manifestada, de tal forma que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. E aí talvez a gente esteja agora com mais perguntas do que com respostas. Porque a gente falou da meditação e da busca que a meditação exerce sobre algo e daquilo que ela busca fazer, ou seja, pegar um objeto que vai estar emaranhado, vai estar difícil a apreensão e ir desatando ele até que ele se mostre de forma clara. Eu não sei porque eu lembrei de uma tangerina, né? Bergamota, ou como é que chama aí na sua região? Mexerica, enfim. Aquela fruta laranja, né, que você, né, pode descascar com a mão mesmo, né? A casca é bem macia. E dentro dela vai estar cheio de bagos. E você tira os bagos e, né, os come, né? E me parece que a meditação se trata disso, né? Buscar uma tangerina, né? Uma bergamota, encontrá-la e secá-la para poder consumir. Tá? Eu acho que é o melhor exemplo que eu posso encontrar para isso agora. Sobre a contemplação, né? Essa vivacidade da inteligência que compreende as coisas de modo simultâneo e evidente, em uma visão manifestada de tal forma que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Então, a contemplação possui o que a meditação busca. Eu vou tentar pensar numa ideia que fique claro. Vamos pensar na ideia de unidade e na ideia de partes, né? Por exemplo, se eu tenho eu vou pegar ali um violão, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, aqui eu tenho um violão. O que acontece com o violão? Ele tem basicamente 3 partes. Eu dei esse exemplo em outro vídeo, né? Então nós temos o corpo, nós temos o braço, nós temos, vamos dizer, a mão, né? Percebe que eu consegui separar em 3 partes um violão, né? Uma pessoa que não conheça o violão não vai saber nomear o violão, certo? Até aí tudo bem. Mas a partir do momento em que ela observa isso aqui e pensa e sabe o seu nome, isso é um violão, né? Vai perceber que ele é composto de uma série de coisas, né? Então tem essas peças aqui, né? O cavalete, então, enfim, todas essas partes todas aqui que eu não vou, né, me estender falando sobre elas. Vai perceber as características, né, dos sonoras que ele faz. Enfim. E vai perceber o violão como um todo. Ele vai contemplar o violão e vai dizer, isto é um violão. Ele vai perceber o violão enquanto uma unidade. Isso poderia ser feito com qualquer coisa. Eu estou pegando aqui o violão de exemplo porque é um instrumento complexo, né? Cada um desses elementos aqui, eles podem ser divididos como unidades pequenas, né? Então nós temos esses elementos aqui, que são as tarraxas, mas as tarraxas não funcionam sozinhas, elas funcionam com essa engrenagemzinha aqui, que move essa outra peça aqui. Então tudo está interligado de alguma forma. Na meditação, eu ia buscar cada um desses pontos aqui, cada um dessas peças, para identificá-las, os seus nomes. E então perceber qual a sua finalidade. Na contemplação, eu já percebo elas trabalhando todas em conjunto.
De certa forma, a gente está a todo momento contemplando as coisas quando nós conseguimos percebê-las em sua unidade. E no pensamento é assim que funcionam as coisas. Como ele disse, aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Eu não posso contemplar as coisas separadamente. A contemplação é uma visão de unidade. É o que nós podemos chamar de intuição. A intuição é uma percepção imediata, rápida, impactante, que vem das coisas e que nos mostra, de certa forma, a verdade que elas carregam. E a meditação vai estar ligado a uma atividade da inteligência, como já falou aqui, né? A meditação, cadê? A meditação se ocupa de investigar algo acerca de uma única coisa, né? A contemplação, porém, se estende à compreensão de muitas, ou mesmo da totalidade das coisas, a visão de unidade que eu falei mais cedo. Porque a meditação é um vagar curioso da mente e uma investigação atenta do que está obscuro, certo? Então, essa busca por aquilo que está obscuro, por um nome, por uma finalidade, por uma característica daquilo, né? Platão vai dizer para uma virtude, porque para cada coisa que existe, existe também a virtude daquela coisa e aquilo que aquela coisa é capaz de entregar. E ele fala, por exemplo, que cada coisa possui a sua virtude, e a virtude é aquilo que só ela faz ou aquilo que ela faz melhor, tá? E dá o exemplo lá do podador, que corta as árvores, os galhos das árvores. Que você pode tentar podar uma árvore com um facão, mas isso não faz muito sentido se você tem um podador, um podão, né? Ok. Finalizando isso aqui, né, percebendo essa ideia, enquanto a meditação percebe as coisas em separado, buscando vamos dizer assim, a identidade de cada coisa, né? A contemplação é uma visão da unidade do conjunto, certo? E a unidade do conjunto é sempre um elemento integrador, um elemento agregador, né? Que sintetiza muitas coisas e que vai nos levar, em última instância, a uma contemplação superior. Porque a unidade, a visão da unidade, ela não se satisfaz em unidades menores, ela sempre vai se satisfazer em unidades superiores. Como assim? A contemplação da unidade do violão me dá a entender que ele serve a um propósito, né? Que no caso aqui, o violão faz música. A música me leva a uma compreensão de uma unidade superior relacionada à música. E eu vou perceber que muitos instrumentos trabalham para essa unidade, para chegar a essa unidade. Esses muitos instrumentos trabalham para isso, né? E, vamos dizer, podemos uni-los em uma orquestra e fazer uma sinfonia. Porém, os antigos falavam de uma certa música das esferas, uma música da natureza. Então, essa unidade da música humana, ela entra em consonância com a música da natureza, que vai entrar em consonância com a música divina. Tudo está interligado de alguma forma e a contemplação, ela vai sendo galgada em degraus de consciência, tá? Eu acho que agora a gente pode passar para os dois gêneros de contemplação, porque não faz sentido fazer um outro vídeo só sobre isso, não sei, quem sabe. Eu vou explicar aqui o que eu puder. Caso não fique muito claro, por favor, você deixe nos comentários. Ele fala aqui, né, número 9. Há dois gêneros de contemplação, né? Há dois gêneros de contemplação. Um deles, que é o primeiro, corresponde aos iniciantes. Consiste na consideração das criaturas, que foi justamente isso que a gente acabou de fazer. Eu trouxe o violão e fui trazendo os aspectos e como isso se relaciona com as outras criaturas, vamos dizer assim, no caso, com os outros instrumentos musicais. Poderia ser sobre qualquer outra coisa.
O outro, né, são dois gêneros. O primeiro que consiste na contemplação das criaturas, né, vamos assim, olhar aquilo que é sensível, que é concreto. O outro, que é o último e corresponde aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador. Isso aqui o negócio já ficou mais difícil, né? Salomão, no livro dos Provérbios, começa com uma espécie de meditação. No livro do Eclesiastes, ascende para o primeiro nível de contemplação. E no livro dos Cânticos, transporta-se para o grau máximo, ponto, né? Então ele vem aqui, ele vai dizendo que Salomão começa com uma espécie de meditação nos Provérbios. No livro do Eclesiastes, ascende para o primeiro nível de contemplação, que é a contemplação das criaturas, ou seja, daquilo que é vivo, daquilo que se move, daquilo que é concreto. E no grau máximo, né, transporta-se para no Cântico dos Cânticos, transporta para o grau máximo, que é a meditação, a contemplação do Criador, tá? São elementos, né, assim como a meditação vai trabalhar com o pensamento, né, conforme já foi colocado aqui mais cedo, a meditação trabalha com a contemplação trabalha com a inteligência. E a contemplação, por quê? Porque a inteligência busca a unidade, né, das coisas. E a partir do momento em que as coisas estão sintonizadas no aspecto de unidade, em que eu perceba o que há de essencial em cada coisa, elas podem ser trabalhadas como uma espécie de intuição, onde tudo tem uma sinergia, uma espécie de simbiose, uma conexão. Então, assim, para que distingamos as três ações pelos seus nomes próprios, diremos que a primeira é a meditação, a segunda é a especulação e a terceira é a contemplação. No caso, o primeiro gênero de contemplação, que é a contemplação das criaturas, é uma especulação. Só ele está dando nomes aqui para poder discernir melhor uma coisa da outra, né? Na meditação, a mente inflamada por piedosa devoção é obscurecida pela perturbação das paixões carnais que surgem inoportunamente, que, a grosso modo, a gente pode dizer que é a nossa desconcentração. A gente tenta pensar alguma coisa, refletir sobre algo, ler um livro que seja, e o tempo todo estamos sendo bombardeados, né, assediados pela nossa mente, que não para de pensar em bobagens, em besteiras, no que vamos comer mais tarde, né, sendo que a geladeira está cheia, não é um problema. Então, a gente vai pensando em coisas que nós não podemos resolver agora, né? É uma mente que está atrapalhando, né? Está despreparando a gente. Porque até um pensamento correto no momento inoportuno é um mau pensamento, né? Isso até é uma coisa que acho que o Gustavo Vitor coloca mais pra frente. Na especulação... Opa, peraí. Isso, na especulação, a novidade de uma visão peculiar subleva a alma à admiração. Na especulação, a novidade de uma visão peculiar subleva a alma à admiração. Ou seja, esse contemplar das criaturas faz com que a gente possa admirar as criaturas, tá? Com sua uniqueza, com sua beleza, com sua individualidade, tá? Na contemplação, o gosto de uma maravilhosa doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação temos disposição, na especulação, admiração e na contemplação, doçura. Essa doçura a gente pode talvez chamar de um estado de êxtase, né? Que a gente entende de uma forma estranha hoje, né? Que seria um estado de euforia, de loucura, talvez pela associação que tem com o nome daquela substância, né? Alucinógena, que não é uma droga, né?
uma droga de uso ilícita, né? E esse êxtase talvez esteja, que a gente entende hoje, está relacionado com isso. Porém, quando a gente fala de um êxtase, na palavra tradicional, está falando de um... Ixi, agora até me fugiu, mas o êxtase é estar fora de si. Mas é um estar fora de si porque não está dentro do nosso egoísmo, não está dentro da nossa vaidade, né? Estar fora de si porque está dentro de algo maior, está dentro do Criador. É um movimento de contemplação que busca alcançar isso, alcançar essa unidade maior que eu estava falando mais cedo. É um movimento da alma, um movimento da mente que busca isso, que busca a sua finalidade, a sua origem. E por isso o resultado, por isso que a sua finalidade, ou o que resulta em nós, é justamente a doçura. Tá bem? Acho que é isso, finalmente conseguimos terminar o que se tratava, né? O que eu queria trazer aqui em relação a esse livro, né? Tudo isso, na verdade, acabou virando quase um mini curso, né? Acho que eu vou compilar esses vídeos aqui numa playlist, tá? E aí vocês podem ter acesso melhor a isso. Mas sobre o aprendizado profundo, né? Nessas tradições, a gente precisa realmente passar por isso, né? Perceber essa humildade que é necessária, porque do contrário não há como realizar. Então aí a gente vai ter que precisar desenvolver a natureza, né? O trabalho e a disciplina, e trabalhar com as nossas ferramentas mais próprias para isso, que é o engenho e a memória, através da meditação e da contemplação, que a gente acabou de ver que são de dois tipos, e das criaturas e a divina. E quando se trata das criaturas, na verdade é uma especulação, é uma contemplação especulativa, né, vamos dizer assim, ou simplesmente especulação. E quando se trata da contemplação do Criador, é então esse nome, contemplação, né? Tudo então começa na humildade e vai então buscar a contemplação que vai resultar em uma doçura. Então a humildade leva então a doçura, a gentileza, a placidez, a serenidade, tá bem? A contemplação então é esse movimento da alma que busca a unidade. A especulação busca a admiração das coisas, porque eu percebo o ser que há em cada coisa. E na contemplação eu meio que me integro a todas essas coisas. Então eu poderia dizer que a meditação trabalha pela inteligência, enquanto que a contemplação trabalha pela intuição, que é uma faculdade mais profunda e que está relacionado com esse saber sem pensar, mas com uma espécie de integração do ser, do ente, né, com o objeto que busca conhecer. No caso que ele já definiu que na verdade é Deus, né, a divindade. Tudo leva em conta isso, né, porque toda busca de saber, toda especulação, todo direcionamento em direção à sabedoria, vai então em direção à divindade, em direção a essa unidade das coisas, né? Da origem de todas as coisas. E é isso por hoje, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, não tenha ficado claro, por favor, deixe nos comentários. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.